Eu vinha hoje à tribuna trazer uma série de notícias boas que acumulam, que o governo federal vem promovendo e que normalmente não são divulgadas na mídia, né? A mídia, lamentavelmente, ela tem vivido esses últimos tempos no sentido de induzir as pessoas a ver a crise brasileira só por um viés. E ontem isso ficou bem notável nas manifestações. A manifestação aqui em Brasília, do não ao impeachment, era robustamente maior do que a pró-impeachment, mas disparadamente maior. E hora nenhuma eu vi essa imagem aparecer nos meios de comunicação. Muito pelo contrário, era uma imagem tomada muito distante, dando a sensação de que tinha pouquíssimas pessoas, e a outra eles procuravam focalizar ali no eixo onde tinha um aglomerado maior. Então, uma tentativa de não transmitir a verdade para o Brasil. E foi com esse sentido que eu vi ontem aquela votação, um verdadeiro show pirotécnico, né? Onde, lamentavelmente, estava-se ali admitindo um relatório que pediria o impedimento da presidente da República, uma mulher que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, e que, tanto isso é verdade, senhor presidente, senadora Fátima, tanto isso é verdade, que dos 500 e poucos deputados que ali tiveram presente, do lado do sim, só 2 se referiram às pedaladas. Só 2 se referiram às pedaladas. Os demais ficaram no verdadeiro show. Um show que deixa, sem nenhuma dúvida, o Congresso em menos crédito do que já tem hoje. Era nego com telefone fazendo selfie, outros gritando cada palavra que nos assustavam. Uns diziam, pelo aniversário da minha neta e tal. O cara estava votando o destino do Brasil, tirando uma presidenta da República com 54 milhões de votos, que não cometeu nenhum crime, ele dizia que estava ali votando pelo aniversário da neta. Outro pelos princípios que ensinei à minha filha. Outro pelo Bruno e pelo Felipe. Outro pelo meu neto Pedro. Aí, meu amigo, você que está me ouvindo, que quer mais saúde, quer mais educação, quer mais luz para todos, você que não tem sua casa, você que a sua estrada não está boa, que não tem segurança. Os deputados ontem estavam tentando fazer o impedimento da presidenta, ao invés de discutir, pegar um minuto para discutir o que levava a eles tomarem aquela decisão, eles ficaram fazendo as mais diversas, né? Pela minha mãe, fulana de tal, pela renovação carismática, pelo fim, olha só, olha essa, senador Jorge, pelo fim da CUT. Pelo fim da CUT, é uma organização que tem uma luta, tem uma história de avanços sociais em prol dos trabalhadores. O cara grita que... aí o outro fala, pelo fim do Petrolão, pelos progressistas da minha família, Maria Vitória, pela República Curitibana. Aí então, foram nessa loucura para reconstruir a história. Qual a história da ditadura? Então, assim foram. Eu sei que nessas grande homenagem, e nada falando com nada, teve uma deputada que disse que votou pelo impeachment porque estava combatendo a corrupção. Olha o que ela diz, ao preferir seu voto na sessão, deputada Raquel Muniz, do PSD, acho que de Minas Gerais, ela disse assim, ao preferir seu voto na sessão de ontem, você que está me ouvindo no Brasil, você que está me assistindo, olha o que essa deputada disse ontem lá. Olha, você vê o cúmulo de demagogia que chegou àquela casa. Ela disse, a deputada fez questão de exaltar a gestão do marido dela, que é prefeito. Aí ela disse, meu voto é homenagem
as vítimas do 251 é para dizer que o Brasil tem jeito e prefere o Montes Claros mostrar isso para todos nós com sua gestão. Meu voto é por Tiago, Davi, Gabriel, Mateu, minha neta, Juliana, minha mãe, meu esposo. Eu não sei o esposo dela amanheceu preso hoje pela Polícia Federal por corrupção. Ela falou que estava votando pelo marido dela, pela gestão do marido dela, contra a corrupção. O marido dela amanheceu preso pela Polícia Federal por corrupção. Vocês já viram? Vocês já viram o tanto de demagogia que foi feito ontem naquela casa? Quer dizer, ela estava votando pela gestão do marido, prefeito, que o marido era um modelo e que ela estava combatendo a corrupção. Hoje a Polícia Federal foi na campanha. Plim! Polícia Federal, prender seu marido. Então, foi desse jeito hoje que amanheceu o dia na casa dessa senhora. Aí, o que esses caras querem? Que república é essa nossa? Onde é que eles querem colocar a imagem brasileira? Olha lá, senhor presidente, a imprensa europeia diz o seguinte, está aqui, ó. A europeia vê carnaval de insurreição de hipócritas, deputados aos berros, tirando selfies, não estavam à altura da situação, diz a imprensa europeia ao lembrar parlamentares corruptos. Era muito triste, eu nunca vi tanta... Eu acho que o que faltou um pouco ali, na verdade, era ter levado um óleo de peroba para botar na mesa do Cunha. Porque o que aquele homem ontem ouviu de verdade e que ele mostrou um cinismo, né? Que nada aquilo, um homem determinado, parecia um psicopata. Ele estava determinado a praticar o mal. E aquilo não sensibilizava ele. A nação inteira vendo as pessoas chamarem ele de ladrão, de corrupto, que ele não tinha autoridade, que ele não tinha moral para estar ali, e que aquilo para ele e nada era a mesma coisa. Quer dizer, é lamentável o que nós ali assistimos ontem naquele verdadeiro show pirotécnico. Mas eu quero aqui fazer algumas observações. Por exemplo, Afonso Florencio da Bahia, líder do PT, ele diz o seguinte: Eduardo Cunha ganhou a presidência da Câmara, garantiu a pauta bomba e a desestabilização política em 2015. Todo mundo sabe que a presidenta Dilma entregou nas mãos do seu vice, seu Michel Temer, a função de ele buscar o apoio da governabilidade junto aos demais partidos para que fizesse esse governo de coalizão, porque no sistema que nós vivemos, brasileiro, não tem como governar sozinho. Tanto é que eu estou vendo aí já manifestações do PSDB dizendo que vai apoiar o PMDB porque o programa são iguais. Senadora Fátima. Senador Theomário, quero mais uma vez cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz, inclusive no momento tão especial como esse, na hora, inclusive, em que essa fraude, que é esse golpe travestido de pedido de impeachment, chega aqui à nossa casa, ao Senado, e desde já adiantar aqui a nossa, não só esperança, mas a convicção de que nós vamos consertar isso aqui, de que o Senado vai ter maturidade e responsabilidade o suficiente para, enfim, barrar esse processo de impeachment. Mas quero aqui também, nesse momento, saudar não só os companheiros e companheiras que formam a gloriosa bancada do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara dos Deputados, mas também os companheiros do PDT, os companheiros do PCdoB e os demais, senador Jorge Viana, aliados, que ontem, de forma muito corajosa, com muita lucidez, enfrentaram o debate e se colocaram contra exatamente essa farsa, essa fraude que é o pedido de impeachment em curso. E quero aqui também fazer uma saudação especial, senador Theomário, à deputada Zenaide Maia, lá do meu estado. Meu estado tem 8 parlamentares. Infelizmente,
a única, né, que teve uma posição corajosa, lúcida, firme na defesa da democracia foi a deputada Zenaide Maia. Ficou sozinha, senador Jorge Viana, mas manteve o compromisso dela. E essa posição ela tomou, diga-se de passagem, pautada na clareza que ela tem da defesa dos princípios democráticos, na clareza que a deputada Zenaide tem, que ninguém tem o direito, de maneira nenhuma, de repente, usurpar do poder uma presidenta que foi eleita pelo voto legítimo da maioria do povo brasileiro, inclusive foi eleita pela maioria do voto do povo lá do Rio Grande do Norte. A deputada Zenaide Maia ontem foi um motivo de orgulho para nós. Certamente o voto dela ontem na Câmara honrou a memória das gerações passadas e presentes, senador Telmário, que lá no nosso Estado lutaram bravamente em defesa da democracia. Obrigado. Eu incorporo a fala de Vossa Excelência ao nosso discurso. Mas, continuando, como eu vinha falando, o senhor Cunha, ele promovia aquelas pautas bombas, tudo muito bem orquestrado. Cabia ao vice Michel Temer fazer a composição com os partidos para fazer o governo de coalizão da governabilidade. Os cargos federais foram distribuídos para atender a demanda dos amigos do Cunha. De ordem que a maioria dos partidos que vieram por uma causa e não por cargos. Mas, de qualquer sorte, muitos deles guardaram aquilo como uma certa mágoa, porque eles, na verdade, muitos deles pegavam cargos secundários que não contribuíam muito nas suas proposições políticas. Ora, por outro lado, detentor de informações precisas, o Michel Temer, em parceria, em conluio com o Cunha, seu discípulo, um conspirador e o outro cliente da Polícia Federal, ele fazia as pautas bombas, atrapalhava o governo. Muitas vezes, a presidente Dilma teve que vetar projetos que a Câmara aprovava e, com isso, ia tirando a popularidade, porque ele fazia as pautas bombas muito focada no que a população, às vezes, estava querendo. Um negócio de desarmamento, a questão dos indígenas, da menoridade, uma série de outras. Ele fazia esse procedimento e cabia, no final, à presidenta fazer esses vetos. E a ela caía em popularidade. Ou seja, foram distanciando a presidente Dilma dos partidos, foram distanciando a presidente Dilma da população, e aí inventaram umas tal de pedaladas, que ontem sequer tocaram nesse assunto, sequer tocaram. Agora, os que votavam pelo não diziam: estou votando não porque não há crime de responsabilidade, estou votando não porque eu sou pela legalidade, estou votando não porque eu sou a favor da democracia. Então, todos que votaram não diziam de forma muito clara por que não estavam votando o sim. E os que votavam o sim não. É pelo alô mamãe, um abraço da titia, o aniversário da filha, a gestão do meu marido que foi preso no dia seguinte por roubo. Então, essas coisas todas. Quer dizer, ninguém fazia nada, uma explicação à sociedade. Era um verdadeiro show, uma demonstração, naturalmente, de só fazer demagogia com a população, que ela quer uma resposta. A população quer resposta, para isso passa por crise, e ela acha que aquilo seria naturalmente o caminho. Mas eu vejo aqui, por exemplo, o Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, ele fala em união. Agora, união com Cunha? Ele fala em união, o Dornelli fala em união. União com Cunha? E com Temer? Com um conspirador? E outro, um cliente da Polícia Federal? Não, o Brasil não precisa fazer união com essa gente. O Brasil tem uma presidenta constituída, ganhou legalmente, democraticamente, e está sempre com as mãos estendidas para buscar essa união.
A ela nunca faltou. Tanto é que ela delegou essa união ao próprio Temer, que o conspirou e traiu. E o traiu. Aí eu vejo aqui mais na frente, por exemplo, eu acho interessante fazer essa ressalva, que diz aqui, olha, o Leonardo, líder do PMDB, Pisciani, o Leonardo diz o seguinte, olha como é interessante, o líder do PMDB, Pisciani, fala, eu tinha convencimento de que o impeachment não era possível, por não haver crime de responsabilidade. Olha lá. Eu tinha um convencimento que o impeachment não era possível porque não havia crime de responsabilidade. Isso é o líder do PMDB, falou isso. O líder do PMDB. Votei, portanto, com a minha consciência. Mais adiante, um governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, diz o seguinte, que respeita o resultado, mas fica muito triste, porque ele entende que isso é um atraso para a democracia do nosso país. E diz mais adiante, não entendo como pode caçar uma mulher que considero digna e honrada. Digna e honrada. São pessoas que são do próprio PMDB. E assim vão se posicionando. Mas mais adiante o que diz o atual presidente do PMDB. Vamos agora trabalhar no Senado para efetivamente demonstrar que houve crime de responsabilidade. Olha lá, olha o que diz o atual presidente do PMDB. Vamos agora trabalhar no Senado para efetivamente demonstrar que houve crime de responsabilidade. Quer dizer, até agora não tem. Ele admite. Agora que vão trabalhar para tentar mostrar que efetivamente houve um crime de responsabilidade. Imaginem, Brasil, meus amigos e minhas amigas, brasileiros humildes, vocês estão vendo como brinco, como as informações não são verdadeiras, como eles não estão com o propósito de melhorar a tua saúde, a tua educação, o teu transporte, a tua merenda, o emprego do teu filho, da tua família, uma faculdade, uma luz para todos, para quem mora na escuridão, né? Um Bolsa Família para tirar as pessoas do extremo estado de pobreza? Não estão preocupados. E não foi com esse propósito. É uma briga por poder. Jamais, em nenhuma situação, o senhor Michel Temer ia chegar a presidente, até porque o próprio MDB não vota nele. No meu estado não votou nele, que não acreditava nele. Mas agora vira uma chance. A presidente desgastada com a população, desgastada com os partidos, porque assim o Temer fez. Aí tentam dar esse golpe na presidente da República e agora fala em união. Que união? União com quem? Com golpista? Conspiradores? Não vejo união por esse caminho. Eu quero, senhor presidente, o Silvio Torres, deputado federal pelo PSDB e secretário-geral do partido. O que ele diz? O grande desafio do Michel Temer é ter uma condução política forte. Da parte do PSDB vai ter muita boa vontade, porque as propostas de Michel Temer coincidem com as propostas de Aécio Neves em 2014. Uma proposta rejeitada pela população. Todo mundo sabe que é um neoliberal clássico, aquele que com certeza não está focado nos avanços sociais. Ou seja, lá vem, se Deus o livre isso acontecer, lá vem um retrocesso social da mais alta relevância. Imagine, senadora Gleice, Vossa Excelência, que é do estado do Paraná, conhece de perto, mas muito perto, o que é a gestão do PSDB. Sabem também, como eu sei do meu estado, 6 anos, o estado nunca viveu um tamanho retrocesso, endividamento, corrupção, assalto aos cofres públicos. Foi uma catástrofe, um tsunami de corrupção, o PSDB quando passa numa gestão. Agora, já diz aqui o secretário-geral do PSDB que o projeto, o Ponte para o Abismo, a Ponte para o Futuro, é uma ponte que vai levar o retrocesso. Senador Paulo Paim, terminando a minha fala, Vossa Excelência vai ter, se Deus o livre isso acontecer, um trabalho
se prepare. Se prepare, porque Vossa Excelência já não tinha paz lutando pelos interesses sociais e do povo trabalhador. Eu vou fazer fileira com Vossa Excelência. Vamos usar toda a nossa força, porque eu acredito nos homens e nas pessoas de bem desse país, e que aqui o Senado possa, nesse momento, que sempre teve juízo, que sempre foi o pires da política brasileira, que tem, sem nenhuma dúvida, as pessoas mais centradas, mais comprometidas com a nação brasileira, possamos agora, em prol dessa proposta, desse impeachment, que não tem nenhum fundamento, quem sabe sair daqui uma união nacional, no sentido de buscar aquilo que realmente interessa ao povo brasileiro, para gerar mais emprego, para crescer a economia, para desenvolver esse país, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, porque esse é o propósito do atual governo e da presidente Dilma. Sem nenhuma dúvida agora, com as rédeas na mão, ela mesma tendo diálogo com os partidos, tendo diálogo com os parlamentares. Já concluído, eu não vejo que não haja aí uma oportunidade, e quero fazer um apelo aqui ao presidente Renan. O presidente Renan tem tido um papel muito importante na democracia brasileira. É um homem centrado, comprometido, sofrido, conhece como ninguém todo o jogo político, né, que existe nesse país, e o senador Renan sempre teve aqui a tranquilidade de manter a governabilidade. Então, eu espero que ele não sofra a influência do mal, para que ele possa tentar, como fez o seu Cunha, de forma cruel, carrasco, de afogadilho, tocar um processo que ontem foi uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para a comunidade, a imagem do Brasil, hoje na Europa, é de que estava ali fazendo teatros, né? As pessoas fazendo verdadeiros teatros. A votação ontem não era pelo bem do Brasil, não era por melhor educação, não era por uma economia, não era por emprego. Era pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo jumento, pelo burro, por tudo que eles se lembravam na hora, eles faziam a homenagem, menos pelo povo brasileiro. Muito obrigado.